O mês de dezembro, para mim, é um mês que me deixa meio agoniado. Ontem eu fui para a varanda e comecei a olhar do prédio onde eu moro, e aquelas luzinhas nas varandas e tal. E eu começo a ver o quanto nós somos capazes de construir mitos em torno de momentos, épocas do ano e momentos ditos do espírito natalino. Porque no final das contas, nesse sistema de Natal que a gente vive hoje, que é um sistema capitalista, selvagem, extremamente consumista, é muito difícil a gente olhar para a vida com olhos de maturidade e entender que na contabilidade da vida nem tudo é crédito. A gente tem sido ensinado a contar créditos, a contar vitórias, conquistas, alcances, centímetros a mais na nossa história, mas a gente não tem sido ensinado a contar com a mesma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, entendendo isso como parte real da existência humana, aquilo que são as nossas derrotas. Nós contamos muito as cestas de 3 que nós realizamos em uma virtual partida de basquete, mas nós às vezes não contamos as quedas que temos no percurso entre o nosso campo e o campo do nosso opositor. E eu não sou dado a fábulas. Acho que uma das coisas que eu decidi quando eu cheguei com 32 anos de idade, imagina, na flor da minha juventude, 32 anos, eu pensei, Senhor, eu conheci cabelo branco na Cidade Viva, eu conheci prega na Cidade Viva, eu conheci insônia na Cidade Viva, eu conheci dor de cabeça na Cidade Viva, ou seja, os 8 do que seriam os meus anos de vigor, né? Assim, final da minha juventude, digamos assim, a juventude experimentada, eu me dediquei a essa comunidade, e eu fiz com muito carinho, e se for a vontade de Deus, farei ainda o tempo que Ele desejar. Mas eu não sou dado a fábulas. Vocês nunca me viram subir nesse púlpito nesses 8 anos para contar conto de carochinha para crente achar graça ou para crente se sentir bem. Não. A palavra de hoje, ela é uma palavra que se propõe, a partir da experiência do apóstolo Paulo, a nos fazer identificar 3 segredos para uma vida plena. Mas desde que nós comecemos a reformular o nosso conceito do que é vida plena. Porque se você entende, por exemplo, que vida plena no final do ano é você ter estourado todos os cartões de crédito e satisfeito todos os seus desejos consumistas, isso não é vida plena. Para Deus isso não é vida plena, isso é uma tolice. Mas a gente olhar para a vida como ela é, a partir da experiência de um homem que olhou para a vida como ela é, mas foi capaz de nos dar uma lição de vida, mesmo nos momentos em que ele passou pelas maiores tribulações. O que nós vamos ler aqui é fruto de uma carta histórica. Ela foi escrita em uma circunstância meio tosca, nos padrões que eu chamaria de triunfalistas da sociedade capitalista e desse cristianismo cheio de conto de fadas. Ela foi escrita numa prisão. Então veja bem, nenhuma prisão é boa. E naquela época, no Império Romano, os romanos não tinham nenhum desejo de tornar os seus presídios. Aquele negócio, não tinha negócio de direitos humanos, nem não sei o quê. É o que você imaginasse de pior, era um presídio. E ele estava lá nesse presídio. E ele estava ali, olha, esperando a condenação. Ele não estava esperando Papai Noel, tá? Santa Claus. E ele nem estava com um bilhetinho, não esqueça a minha calói. Ele estava simplesmente esperando o julgamento. E um julgamento que dentro dos prognósticos do próprio Paulo, não ia dar, meu amigo, outra coisa senão morte. Na cabeça dele o que ia acontecer era a morte. E ele está ali escrevendo pela seguinte razão. Ele, em um certo momento, estava no território que hoje conhecemos como a Turquia.
Na época era chamada de Ásia Menor, para onde foram as igrejas ali do Apocalipse, que era na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o território turco. E na cabeça dele, nos planos dele, ele queria ficar por ali mesmo, na Turquia. Só que ele tem um sonho em que um homem vestido com indumentárias macedônicas disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entendeu que Deus estava mudando a rota dos seus planos, que talvez eram mais cômodos, porque normalmente nós procuramos as rotas mais cômodas, e para Deus nem sempre a reta é a distância menor entre dois pontos. Talvez para Deus o círculo seja, na percepção dele, a melhor distância entre dois pontos. E aí ele muda o itinerário e cruza o Mar Egeu, as lindas águas do Mar Egeu, e chega no início do que nós conhecemos como continente europeu. E ele se instala numa colônia romana, uma cidade importantíssima, chamada Filipos. E essa cidade de Filipos era uma cidade muito rica. Foi instalada a princípio por Alexandre o Grande, antes mesmo dos romanos, e era chamada de Crenides, porque era um lugar de muito valor de pedras preciosas. Havia ali jazidas de pedras preciosas. E aí Paulo chega nessa cidade e funda uma igreja, inclusive uma igreja com uma base muito forte de mulheres. Uma das mulheres que se destacou na igreja de Filipos foi Lídia. Lídia vendia púrpura. Púrpura era um líquido que era tirado de um molusco que vivia nas águas do mar Mediterrâneo, que tingia as vestes reais da cor de púrpura. Então ela negociava isso, essa tinta que tingia roupas de púrpura. E ele funda essa igreja, e depois essa igreja passa a ser a igreja do seu coração. Ou seja, o que nós vamos ler aqui, ele está escrevendo de coração para coração. Uma igreja que cuidou dele. Inclusive foi uma igreja que manteve o ministério de Paulo nas viagens que ele continuou fazendo, com suprimentos financeiros. Embora, é importante esclarecer, que Paulo tenha optado pelo ministério dito profissional, em que ele trabalhava fora e ele servia a igreja, ou voluntariamente, ou com pequenos recursos que a igreja dava para ele, que é o modelo de ministério pastoral da Cidade Viva. É o modelo paulino, é o modelo de que nós precisamos entender que ganhar para pregar o evangelho não é para nós a melhor opção. A gente prefere trabalhar, ter alguma coisa lá fora e estar aqui servindo ao Senhor, recebendo alguma coisa, alguma ajuda da igreja. Era o que Paulo fazia. Ou seja, mas Paulo estava acostumado a receber da igreja mantimentos. E era uma igreja que cuidava dele. Mas chegou um momento que essa igreja entrou meio que em pânico. Eu estou contando essa história para vocês se localizarem, porque a Bíblia não foi escrita, gente. Alguém pegou um pedaço de papel e disse: eu vou escrever qualquer coisa e mandar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. As cartas do Novo Testamento, elas têm uma razão de ser, e é essa razão de ser que eu estou dando a vocês, para que vocês entendam. Então, estava Paulo na prisão, a igreja então se preocupou com ele, mandou um emissário levar mantimentos para ele, de Filipos para Roma, distância 600 milhas, em quilômetros quase 1000 quilômetros, a distância de João Pessoa para Salvador mais ou menos. Agora, como muito provavelmente aquele emissário não era um homem de posses, e que só quem não andava a pé, normalmente esses trajetos eram feitos a pé, e quem tinha um pouquinho de dinheiro andava num jumento. Então ele foi a pé. Epafrodito sai de Filipos, vai até Roma, leva mantimentos a Paulo na prisão. Lá Epafrodito adoece e Paulo fica preocupado porque passara muito tempo do que normalmente seria o tempo entre Epafrodito ir para Roma e voltar dando notícias de Paulo. E aí Paulo resolve escrever uma carta, e é essa carta que está aqui, e é por isso que ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para acalmar o coração da igreja que amava, que sustentava o seu ministério, mas ao mesmo tempo, ele deixou o agradecimento dos mantimentos para o fim. E eu fico pensando, mas por que ele deixou para o fim?
Por que que ele deixa para o fim, para o epílogo, o agradecimento? Por que que ele não começou a carta dizendo, eu quero agradecer pelos mantimentos, Ele fala de um bocado de coisa, ele resolve uns problemas que estavam acontecendo na igreja. Epafrodito soprou no ouvido dele que tinha irmãs brigando. É por isso que ele escreve, ele disse, olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. E ele começa a resolver problemas que a igreja de Filipos tinha apresentado, e no fim ele agradece os mantimentos. Mas olha o que é que ele nos ensina, que é exatamente uma cultura antinatalina. E quando eu falo antinatalina, não é esse Natal, o Natal do nascimento de Jesus, não é isso que eu estou falando, é essa cultura natalina meramente comercial, triunfalista, em que todo mundo pode, tal. Olha o que ele escreve, capítulo 4, verso 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês fizeram o que, gente? Vocês fizeram o que? Ei, Filipenses, capítulo 4, verso 10, está todo mundo em cima? Vamos lá. Vamos comigo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque o que? Finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Se renovaram é porque o interesse já existia. Amém? Amém, irmãos? Então eles renovaram o interesse. Segundo, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois eu aprendi a o quê? Olha a palavrinha chave mágica, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele encerra apoteoticamente esse ciclo de pensamento e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E aí, gente, eu fiquei pensando, o que dizer para os meus irmãos, final do ano, última força, último fôlego, para que a gente encerre o ano assim, coroando a nossa vida cristã com as dádivas do evangelho simples, puro e simples, sem maquiagens e sem invenção. Eu quero falar para vocês hoje sobre 3 segredos que podem tornar a sua vida plena. Se você conseguir a chave para esses 3 segredos, você vai ter vida plena. Em 2012, 13, 14, se morrer hoje, amanhã. Vida plena. O que é que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O problema é que as pessoas confundem a abundância com a abundância de bens, abundância de saúde, abundância de poder, abundância de recursos, abundância de amigos e abundância de macaquices. Macaquices. Que é bom, esse culto é uma benção, meu amigo. O domingão do Sejão, todo mundo ri. Vejam bem, primeira coisa que ele diz sobre desvendando o segredo, o código da plenitude, a primeira coisa é a palavra adaptação. Ele disse assim: eu aprendi a adaptar-me. Olha, eu estou escrevendo para vocês, não é pela necessidade, não é porque vocês mandaram, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu quero que vocês entendam que eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Eu fico pensando, gente, que o cristianismo maduro, ele é um cristianismo de adaptação contextual. Vou explicar para vocês. Deus proveu o nosso corpo de vários sensores e de vários recursos para nos adaptarmos ao meio ambiente. É incrível isso. Observe se você estiver num quarto escuro. Preste atenção. Aliás, se a gente apagar essa luz aqui, se aqui faltasse luz, de uma hora para outra, desse um pipoco, pá! Primeira coisa, o susto. Segundo, o desespero. Terceiro, a gente vai entender que está cego, não está vendo nada. Porque quando eu tenho luz e subitamente a luz foge, aquela treva que se implementa pela ausência da luz, ela encontra as pupilas dos meus olhos preparadas para perceber o que me cerca, com base na luz que anteriormente me era possível. O que há é simplesmente uma adaptação na nossa pupila,
E observe o que é que acontece logo depois do momento em que passa o susto, passa o medo e a sensação de impotência diante de toda a cegueira que me circula. Eu começo a pouco começar a ver no escuro. Concordam comigo? Outro fenômeno que acontece com o nosso corpo no que se refere à adaptabilidade contextual, ao contexto. Quem aqui já foi em alguma área onde há piscinas de água aquecida ou alguma banheira? O que já viu que tomou água quente? Não? Bacia de água quente. O que quer que seja. É interessante. Se você está numa piscina quente, você diz assim, agora a piscina tem, sei lá, 35 graus. Vou pular agora. Pá! Ah! Mas experimenta, bota o dedinho, depois o pé, depois a perna, depois entra. Você começa a se adaptar, o corpo começa a perceber o calor de outra maneira. Ele liga os sensores de adaptabilidade. Mas o que é que eu quero falar hoje? Eu quero falar de adaptabilidades emocionais e espirituais. É o que Paulo está falando. Paulo começou a aprender com o prosseguir do tempo, com a experiência com Cristo, com a experiência com a palavra de Deus, que ele era capaz de se adaptar a toda e qualquer situação, a toda e qualquer circunstância. Preste atenção sobre o princípio da adaptabilidade contextual. Eu tive uma oportunidade uma vez de fazer uma viagem com um casal, uma viagem linda, eu desejava ter essa viagem. Foi em celebração aos meus 15 anos de casado. E isso foi o ano passado. Eu fui com Samara e com outro casal, e eu fiz com eles a travessia do Canal da Mancha, no trem-bala que liga a França à Inglaterra, Paris a Londres. E eu tinha ouvido falar que o trem-bala é debaixo d'água, e aí eu já fui me preparando, porque ia ser debaixo d'água, né? Ou seja, aquela angústia, né? Aí outra pessoa diz, rapaz, eu sou claustrofóbica e não sei o que, vai dar não sei o que, não sei o que. E aí a gente começava a conversar, a trocar os assuntos, entramos no trem, vamos esquecer que vamos estar debaixo d'água. E aí a gente saiu, e todo mundo tranquilo, e todo mundo ali conversando, contamos logo uma piada, sabe? E a cena, e começamos a ver as paisagens, as plantas do lado esquerdo, tinha umas plantações bonitas, e aí começou, mas ninguém tocava no assunto. Vai chegar, o túnel vai chegar, vai chegar. É agora, é daqui a 2 minutos, e demorava mais do que o que a gente esperava que chegasse. De repente, chega a hora de entrar no túnel, a paisagem muda completamente. As janelas que outrora eram janelas bucólicas, paisagísticas, belíssimas, cheias de glamour, se torna em uma escuridão sem limites. E aí a gente começa a dizer, fecha os olhos, nós não estamos aqui, nós não estamos passando por isso. A outra já abriu a bolsa, disse, eu preciso de um Lexotan, pegou o Lexotan, tomou, entendeu? Já tomou o Lexotan, peraí, agora é tarde, porque quando ele fizer efeito, a gente chegou lá, entendeu? Você vai dormir lá na Inglaterra agora, porque agora não dá mais tempo. E aí fica aquela, dá vontade de ir no banheiro, sabe? Aquela coisa vem na ponta da saída do túnel pessoal, e aí você quer ir no banheiro e dizer, eu não vou, porque de repente acontece alguma coisa. E aí aqui, esse negócio se fura aqui, né? A minha mente de engenheiro começou a pensar, será que isso aqui foi projetado da maneira que deveria ser projetado? Uma rachadurazinha, eu vou morrer afogado 2 vezes dentro do banheiro sozinho. Então você começa a pensar em coisas, você começa a pensar em situações, porque mudou o contexto. Agora olha como é interessante, o trem é o mesmo, o trilho é o mesmo, o destino é o que estava previsto, o que está controlando o negócio é o mesmo, os passageiros são mesmos, o que mudou foi a fotografia das janelas da minha percepção da realidade, só. E eu comecei a entender que momentos como esse, eles são, na realidade, momentos que a gente aprende de Deus, e o Senhor começou a falar no meu coração, e dizer assim, meu filho, peraí, eu peguei você na primeira estação da sua vida, e eu vou levar você até a última estação da sua vida. O caminho é único, é o sangue de Jesus, o trilho é único. Eu sou o condutor da história, eu sou o condutor do vagão da tua existência. Nós vamos chegar lá.
Ao olhar nas janelas da tua percepção, você vai ver paisagens diferentes, ora bonitas, ora feias, ora tenebrosas, ora alegres, ora coloridas, ora monocromáticas. Mas meu filho, entenda uma coisa, eu estarei com você em todos os momentos. Por isso, aprenda a se adaptar a toda e qualquer situação, porque a paisagem pode mudar, mas eu não mudo jamais. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro princípio que Paulo nos ensina é da adaptação aos contextos. Nós estamos sendo criados para nos hipersensibilizarmos às mudanças. Nós temos medo de problema, nós não queremos resolver problema, nós não queremos colocar o problema em cima da mesa, nós não queremos abrir o pacote da bomba que precisa ser explodida, porque, gente, problema é para ser entendido, avaliado, compartilhado, lutado para que se resolva e resolvido, se assim Deus permitir. Mas não adianta querermos nos proteger de situações e que essas situações, mais dia menos dia, serão como fantasmas dentro do nosso coração. Não adianta. Paulo está nos dando uma lição de maturidade cristã. Aprender a adaptar-se às situações. No momento que a gente recebe as bombas da vida, a vista escurece, o coração acelera, sabe, a pressão eleva, a gente tem medo, a gente vê a hora surtar, mas basta que, com o passar do tempo, Senhor, Tu estás aqui, 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 Tu és o meu Senhor, Tu estás passando comigo por essa estação da vida. Senhor, muda a percepção das pupilas do meu espírito e me faz enxergar no meio do caos a certeza de que o maquinista continua o mesmo, assentado no seu trono, dirigindo a minha vida. Adaptabilidade contextual é razão de maturidade cristã. O segundo ponto que ele fala, depois que ele diz isso, ele diz: eu aprendi o segredo. E ele começa a desvendar os segredos. O primeiro segredo é de buscar em Deus a capacidade de se adaptar às situações da vida. E a segunda, gente, ele diz aqui, ele disse: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A segunda chave para uma vida plena, com base na experiência desse homem, é absolutamente o segredo do contentamento. Vamos analisar um pouco tecnicamente o que seria contentamento. O que é contentamento? Contentamento não significa absolutamente que nós devemos ter ou não ter alguma coisa. Contentamento não está ligado às intensidades do que possuímos, não está ligado à plausibilidade do que nós desejamos, e o contentamento não está ligado aos níveis de sucesso humano que nós venhamos ou não venhamos a ter. Porque um homem que está preso, prestes a morrer, e ele dá essa lição de contentamento, é a melhor pessoa para a gente ouvir. Gente, os grandes aprendizados da vida não vêm daqueles que estão no trono, vêm daqueles que estão na sarjeta. As melhores lições que você pode tirar da vida não virá dos homens bem-sucedidos, virá daqueles que estão lutando para ultrapassar os grandes desafios da existência. Há mais sabedoria, muitas vezes, num catador de lixo do que no presidente de uma multinacional. Porque esses homens conhecem a vida sobre uma ótica que só quem pode conhecê-la é quem por ela passou. E Paulo passou por aquilo. Ele tinha autoridade de falar aquilo. Ele tinha autoridade para escrever essa carta de amor para uma igreja que ele amava, que cuidava dele, e dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa, eu vou começar a fazer um teste agora. Querem um teste prático? Vou fazer agora uma terapia de grupo aqui. O que é que a ideia... eu vou jogar a ideia e eu quero saber qual é o seu nível de percepção dessa ideia. Se Deus lhe dissesse hoje assim: minha filha, estou levando embora os teus 80 pares de sapato e as tuas 50 bolsas. Agora, filha minha, dou para ti 2 pares, um para ir para a igreja, um para ir para o trabalho, e te dou 2 bolsas, porque para carregar essa tua carteira vazia, cheia de cartão, basta 2. Sério.
Como você se sentiria se vendo nessa situação, mulher? Ah, não. Eu já estou pensando nos e-mails que eu iria receber na igreja. Pastor Sérgio, graça e paz, estou vivendo um momento especial na minha vida. Descobri no Senhor que o lugar do meu culto é em casa, na frente do computador. Escuta, mulheres, eu quero que vocês riam, vocês rindo e eu enfio na faca, tá bom? Vocês vão rindo, eu vou enfiar na faca. Vou enfiar a faca. Se Deus dissesse para alguns daqui nessa noite, que eles teriam, pensa nessa possibilidade, meu filho, chega de roupa de shopping, chega, você vai vestir a roupa daquela empresa, aquela nova empresa que foi fundada há uns 20 anos no Brasil, Sulanca Company, aquela que vende na sua rua, Sulanca Company, você vai comprar suas roupas lá. Gente, o que é que isso produz no seu emocional? Não, gente, eu estou brincando, mas eu estou brincando sério. Porque para alguns podem dizer assim, está amarrado em nome de Jesus. Então, olha, amarre. Se você quer amarrar em nome de Jesus, pega essa página da tua Bíblia, rasga agora e coloca lá no cesto, na saída. Rasga, Senhor, essa parte não dá. Bem me quer, mal me quer. Esse aqui mal me quer. Joga fora esse troço. Essa não vai servir para mim. Não venha com espiritualização de estar amarrado, não. Porque essa é a vida como ela é. Porque tem muita mulher em depressão, não é porque perdeu o filho, não. É porque estourou o cartão e ainda não supriu as suas necessidades de consumo. E homem também. Rapaz, está todo mundo rindo aí. Já é o quê? Um desespero, é? Está dando, é? É o quê? Aí, deixa eu contar a piada, vocês estão rindo antes, né? Estão me dando crédito. É sério, gente, eu estou falando de coisa séria. Imagine se você agora, meu filho, estou confiscando o teu carro. Você vai de ônibus. Agora não é só hoje não, você vai andar de ônibus a partir de hoje. O que é que isso produz na tua espiritualidade? Isso mexe contigo a ponto de você dizer, não, é impossível, eu sou cabeça, eu não fui feito para ser cauda, isso não é coisa do filho do rei, o filho do rei não pode estar vivendo esse tipo de coisa, isso é uma humilhação, isso é um decréscimo. Agora, você sabe por que eu estou tocando nesse ponto e nessas questões no final do ano? É porque com certeza, uma das instituições que mais alimenta esse senso antibíblico de satisfação e de contentamento é a igreja. Eu ouvi dizer que uma certa pessoa, não sei quem foi, me contaram essa história, não sei se foi aqui em João Pessoa ou em outro canto, que um pastor foi no púlpito e disse assim, rapaz, você chega nesse Fusca velho aí na igreja, Fusca velho, ou era uma Brasília velha, e bota atrás, propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor não quer lixo não, meu irmão. O Senhor não quer lixo não. É sério, isso aconteceu em algum lugar, eu não sei onde foi, mas aconteceu. Aliás, eu sei, mas eu não vou dizer, e eu morro e não digo. Então eu internalizo esse conceito, rasgo a Bíblia e vou viver o cristianismo papai noéico, ou Santa Clausico, se você preferir em inglês. Um cristianismo que é baseado em uma série de contornos que não são reais. Quando eu passei para procurador da fazenda, Deus me deu uma prova bem massa, foi assim, eu saí daqui, aliás, eu comecei a construir os meus conceitos teológicos mais firmes entre 99 e 2001, Deus estava ali fazendo uma mudança na minha teologia. E uma das mudanças é o seguinte, eu esperava que ia tomar posse em João Pessoa, porque eu já tinha um cargo público em João Pessoa, e até tinha dito, liguei para a AGU na época e disse, olha, eu só vou tomar posse para procurador se eu ficar aqui, porque eu já sou auditor do trabalho, estou aqui há 10 anos, aliás, há 5 anos, já estou estável, o salário era mais ou menos o mesmo na época. Não, não se preocupe não, doutor, você vai tomar posse em João Pessoa, é só dizer que sua mulher é servidora pública também, que está resolvido o problema. Aí eu fiz um requerimento, e nada de sair a minha nomeação. Samara grávida de Esther.
E foi um susto, porque ligaram para mim o seguinte: você tem que tomar posse amanhã. Aonde? Em Salvador. Eu digo, eu não conhecia ninguém em Salvador. E tinha até medo de ir para Salvador, porque eu ainda estava vencendo o meu cristianismo místico. Porque diziam que em Salvador até o ar é forte, porque os orixás não sei o quê. E eu ainda com medo dessas coisas, sabe? Feito um idiota. Tinha esse medo. Ah, pai, logo Salvador, Senhor. Pois é, o Senhor quebrou a minha idiotice, que a primeira coisa que eu fiz, que uma pessoa que me levou, foi comer acarajé. Porque eu achava que era do cão, né? Aí eu cheguei para uma amiga minha que comprou, né? Eu disse, rapaz, isso aqui não é do cão, isso não é teu, eu acabei de comprar. E não roubei não, eu comprei, é seu, pode comer, consagra ao Senhor. A segunda coisa que aconteceu lá é que eu não tive tempo. Porque uma coisa é você ir para um hotel, passar 2 dias, mas eu tinha que estar lá, tomar posse e trabalhar, gente. Foi assim, Samara, coitada, quase morre. Eu digo, mas rapaz, que fizeram isso comigo tal, mas nós oramos, entendemos que eu devia ir, eu fui. E aí encontrei uma família muito especial que havia morado em João Pessoa, que me recebeu na sua casa. Apartamento muito pequenininho, 2 quartos, numa região bem afastada em Salvador, né? E não tinha tempo de nada, nem ter levado o carro, nem nada. O táxi de onde eu estava hospedado para o lugar que era a procuradoria, que era no comércio, hoje daria 50 conto, 40 conto todo dia. Imagina, 40 para ir, 40 para voltar. Eu ia trabalhar para andar de táxi, ó. Eu disse, então, fazia anos que eu não andava de ônibus, fazia anos que eu não sabia o que era estar num quarto que não era meu, fazia anos que eu... E Deus me colocou no negócio, pô. E lá vou eu andar, e o pior, marinheiro de primeira viagem, procurador totalmente cheio de incertezas. Eu andava com os códigos debaixo do braço, o penal, o processual penal, o civil, o tributário, a Constituição, e era com aqueles livros no ônibus, durante horas. Dava horas não, mas era o quê? Era 1h30 mais ou menos que eu levava em momento de rush. E eu fiquei lá, eu vivi foram 40 dias que eu passei em Salvador. Mas gente, aquilo mudou a minha vida de uma vez por todas. Deus só permitiu que eu saísse de Salvador quando Ele me permitisse entender o seguinte: está contente? Está dando glória a Deus? Está como acarajé, dê glória a Deus e pegue no ônibus e vá-se embora. Porque enquanto você não entender que o seu contentamento não está ligado ao que você tem, ao que você faz, onde você mora, onde você dorme, o carro que você anda, ou a marca que você veste, você ainda não aprendeu o que é o Evangelho que muda a vida de um homem. Aleluia! Porque, gente, no final das contas, Paulo não está criticando o ter ou não ter. Ele está dizendo o seguinte: contentamento é uma válvula que não se sensibiliza de acordo com as mudanças externas. Ela simplesmente é a válvula que permanece firme, a válvula do contentamento dentro de nós. Você treme ao pensar que os 5 quilos de carne que você come hoje na sua casa podem ser reduzidos para 1 quilo de carne e alguns ovos? O que é que isso produz dentro do seu coração? O que é que produz no seu coração deixar de comer camarão por 1 ano e só comer cuscuz com batata? E eu vou mais longe, o que é que produziria no seu coração hoje medo, ansiedade, calafrio, pressão alta, o que for troço, titurica? O que é que produziria dentro de você se você se Deus lhe dissesse: meu filho, você vai comer só arroz? E eu quero que você coma arroz por 1 ano, só 1 ano, viu? 1 ano, arroz. E vai ser um pouco melhor do que os meus filhos lá na África. Segunda marca que Deus fez na minha vida sobre contentamento foi quando eu visitei Moçambique pela primeira vez. E quando eu conheci irmãos muito simples em Moçambique pela primeira vez. Quando eu vi irmãos, eu dei um treinamento para pastores de todo o país, em Maputo, vindo de todas aquelas províncias. Muitas vezes irmãozinhos assim, olha, que você via perfeitamente, que não tomaram nem banho. É por falta d'água mesmo. Tu sabe o que é um seminário de treinamento para pastor? Que tu paga a inscrição do pastor, a comida do pastor e a passagem do pastor? Porque ele não tem uma arruela. Agora, eu nunca vi um louvor tão intenso e tão maravilhoso e verdadeiro como o daqueles irmãos, a usar simplesmente as suas vozes, porque caixa de som não tem, violão não tem, mas eles têm. É por isso que Deus deu para o africano uma das vozes mais bonitas, porque ele usa a sua voz, ele usa o seu corpo. Os cultos duram 6 horas.
muitas vezes, porque é uma adoração que não pode absolutamente ser baseada no que eles têm, porque eles não têm nada. Mas eles têm tudo. E esse é o paradoxo da existência daquele que ama Jesus. Eles não têm nada, mas eles têm tudo. Eles têm a bênção, o segredo, a chave do contentamento, porque é baseado na esperança em Jesus. Amém, igreja? Amém. Menino, prepara aí um balde, uma tesoura. Eu quero ver gente quebrando cartão de crédito aqui, na saída. Está preparado já? O outro já encheu, foi? Meus irmãos, talvez eu não tenha nem direito de estar tocando em questões tão pessoais da vida de vocês. E peço perdão se eu estou sendo intrometido. Mas quem disse que igreja e pregação cristã é para afagar os corações apenas, se enganou. É para espremer os miolos também. Não estou mandando aqui, nem pedindo, nem determinando, nem orando, nem intercedendo para que você faça qualquer coisa com o que você tem. Até porque Paulo não disse que ter é ruim. Paulo não disse que fartura é ruim. Não estou aqui apregoando paradigma de miséria. Ele disse aqui que ter fartura é ruim? Não, ele disse que aprendeu a ter fartura e aprendeu a passar necessidade. Porque quando eu aprendo na fartura que passar necessidade também é uma expressão que pode ser muito perfeita da minha vida, eu descanso em Jesus. Repita comigo: adaptabilidade aos contextos. Segundo, contentamento em qualquer situação da vida, tendo fartura ou tendo falta. Aí alguém pode dizer assim: eita, hoje foi pregação de pensamento positivo, ele adestrou aqueles idiotas, vamos sair todo mundo. É isso mesmo, eu ouvi a mensagem e entrou um negócio dentro de mim assim, e agora eu estou cheio. É como aquele cara que lê o livro de autoajuda no dia 30 de dezembro. Você pode, você é campeão, olha no espelho, você consegue, levanta, dá um pinote, dá um cangapé, olha para trás, dá tchau ao passado, olha para o futuro, caminha para frente, e você é um vencedor. Aí o caba incha feito um sapo, feito um baiacu. Aí ele se enche de si mesmo. Porque alguém pode perguntar: como é que eu vou fazer isso? Porque o que eu estou pregando aqui não tem como ter base na psicologia, não tem como ter uma razão sociológica. Os cientistas políticos ou os da esquerda vão dizer que eu estou fazendo uma pregação alienante para as massas, porque no final de contas Paulo não sentou numa pedra e começou a meditar e dizer: vai Senhor, vai, eu quero agora, eu vou conseguir, vem de mim, é de dentro de mim, estou ficando grande, eu sou um gigante, sou muito grande agora, mais do que um gigante, eu vou conseguir. Paulo não fez isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês acham que eu tenho autoridade para falar do cumprimento plausível desses dois segredos na minha vida e na sua vida, como se eu tivesse de mim mesmo alguma capacidade para isso? A capacidade de me coordenar no meu contentamento, de me coordenar na minha adaptabilidade? De jeito nenhum. Eu contei das vitórias que eu tive sobre mim mesmo, eu não contei aqui das derrotas, das frustrações por não ter conseguido o que eu queria ou por não ter alcançado o que eu desejava. Isso é um processo. Agora, uma coisa eu sei, meus amados: isso não vem de nós. Você não vai encontrar em terapia nenhuma capacidade para vivenciar isso que foi pregado aqui, não. Você pode dormir em cama de faqui, você pode, entendeu, viver se alimentando da luz do sol, como tem uma maluca aí que diz que come raios solares. Escutem, Paulo não foi ousado para dizer: olhem para mim e aprendam o quanto eu tenho a capacidade de fazer isso. Ele encerrou e disse assim: sabe por quê?
Sabe por que eu sei estar contente? Sabe por que eu tenho me adaptado? Porque eu agora posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha força vem do Senhor, a minha vida vem do Senhor, a minha herança vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, nas minhas angústias é a mão do Senhor, nos momentos que eu quero cair o Senhor me levanta, nos momentos que eu quero resmungar da minha vida nessa prisão aqui em Roma, é o Senhor que me faz lembrar que Ele me salvou, me tirou das trevas para a luz. Quando eu quero desistir é Ele que me levanta, quando eu quero dar lugar ao velho Paulo, ao velho homem, ao velho corrupto, é o Senhor que me traz para os trilhos e me faz observar mais uma vez: ó Paulo, eu que te peguei na estação de Damasco, vou te levar até a minha glória, porque você pode todas as coisas, não através da sua força, da sua experiência, do seu conhecimento, você pode tudo em mim que te fortaleço. Amém, igreja? Em mim que te fortaleço. Você pode em mim, você não pode em você não. Descolou os olhos de mim, caiu, dançou. Tenho visto muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão engatando a ilusão da autossuficiência baseada na experiência. Ai daquele que engata nesse vagão maldito da autossuficiência, de achar que sabe, de achar que pode, de achar que já tem muita experiência, que sabe mais do que todo mundo, que já chegou a um nível diferente de compreensão das coisas de Deus. Paulo disse: eu posso tudo, mas não é baseado em mim. Eu posso tudo porque Ele, o meu paizinho, me fortalece. Quando eu preciso de força, eu não vou atrás do arsenal de força dentro do meu estômago arrogante. Eu vou atrás de força no carpinteiro de Nazaré. Eu vou atrás de força naquele que se fez fraco para nos dar a força do seu poder. Eu vou buscar força naquele que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para me salvar eternamente. Eu vou buscar força naquele que era, que é e que vai voltar, e que vai me levar até a última estação da minha vida. E lá na frente eu vou entender, mais uma vez, que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Amém, igreja maravilhosa? A força vem de quem? A força vem do Senhor.